Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje, se o Ricardo Alfonsin tivesse que dar uma opinião, ele disse: Paulo Sérgio fica feliz quando tem um general do lado dele. E hoje eu tenho um general, então, Alfonsin, tu que gosta de desembargadores, né? Cada um tem um gosto, né? Eu me dá o direito de ter o gosto. Aliás, vamos estar juntos daqui a pouco lá no Banco do Brasil com o Alfonsin, lá é a nossa confraria, o Senadinho. Mas está aqui comigo o general de Exército, José Carlos Denardi. A honra do Rio Grande do Sul, o homem que organizou a Copa do Mundo do ponto de vista de segurança, iniciou o processo de organização da segurança também dos Jogos Olímpicos, né, da Olimpíada do Rio de Janeiro. Papa. O Papa também? Papa. O Papa Francisco. Papa Francisco. A primeira vinda do Papa Francisco foi pior que a Copa. Foi pior que a Copa. Foi indisciplinado o Papa, né? Foi indisciplinado. Chegou no aeroporto, pediu um Fiat, em que não era nada blindado, mas queria um Fiat. Aí ele saiu de Fiat. Fiat italiano, né? Italiano. Está lá ocupando o território italiano com o Vaticano. E a primeira visita dele e no Brasil. Não foi fácil. Mas como é que foi fazer a segurança daquele homem? Porque ele sai, ele abandona, ele vai para o meio do público. Imagina ele se deslocando do posto 6 ao posto 1, onde foi a missa, e ele saindo do papamóvel, e saía e voltava, e saía e voltava. É o risco que se corre, né? Mas o senhor chegou a bater continência para ele, não? Não, eu cheguei a cumprimentá-lo. Ele me cumprimentou, sim. Eu cumprimentei com muita honra. O senhor estava fardado, general? Estava fardado. Fardado. Muita honra, e realmente foi uma coisa que eu jamais vou esquecer, o agradecimento dele a pessoal da segurança, quando ele foi embora. Na despedida dele, nós reunimos todos no aeroporto e foi uma despedida ali muito... O senhor nunca imaginou ter essa devoção para um argentino? Coisa impressionante. Aliás, eu acho que o mundo inteiro, o Brasil inteiro, quando é que nós íamos imaginar que um Papa argentino fosse acontecer na nossa geração? Né? Ó, veja bem, sábado eu pensei e cheguei à conclusão que je suis français. Ah, é? Porque não dá, né? Não dá. Tive bons amigos na Argentina, mas realmente o argentino é sempre perigoso, não acho? Eu sei que eu gosto de argentinos e gosto de argentinos. Eu gosto de argentinos. Não, gostar é uma coisa. Eu não escondo disso. Viu? Gostar é uma coisa. Agora, que eles são um pouco, narizinho lá em cima são, né? Todos sabem. Gustavo Calef. Mais uma vez. Gustavo Calef. Gustavo, tu nunca foi milico, não, mas tem uma rica cara de milico. Tem. Uma desperdício, uma rica cara. Ainda mais com ele resolveu ser empresário da área de segurança, né? Não me deixaram entrar no exército, eu acabei indo de outra forma. Né? Mas lembrando também Paul McCartney, que nós fizemos a segurança do Paul McCartney, ele também nos apresenta algumas, né? Resolve primeiro sair e ficar sentado na janela do carro, e o carro andando e ele sentado na janela. Como é que nós protegemos o... Como é que é a história? Paul McCartney, quando nós sentado chegamos com ele em Porto janela? Alegre, sim, nós chegamos com ele em Porto Alegre, tínhamos o trajeto batido, né? E ele resolve simplesmente definir o trajeto. E nós, com batedores da Brigada Militar, acompanhando, e ele resolve pedir para onde ele queria sem conhecer a cidade. Né? Então, primeira coisa... Mas por que ele escolheu um trajeto dessa ordem? Porque o público... o que aconteceu? O público, ele imaginou qual era o trajeto que ele faria. E nós tínhamos... impressionante, mais ou menos como o Papa chegando, porque o público... O Paul McCartney chegou em Porto Alegre e a Farrapos inteira se colocou para receber o Paul McCartney. Então, o primeiro fato foi esse. Segundo, ele sai para fora, ele abre a janela do carro, sai, senta na janela, segura no... não é possível isso. E sai acenando para todo mundo e passa e bate com a mão nas pessoas, e nós fazendo o acompanhamento. Então esse é o primeiro caso. Segundo, ele resolve andar de bicicleta no Parcão.
definiu que ele e a esposa, os dois andariam de bicicleta no Parcão. E vai dizer não pro Paul McCartney, que ele não vai andar de bicicleta. Claro que não, para nós é um orgulho em Então, Porto nós Alegre. tivemos que conseguir as bicicletas, tivemos que montar o plano de segurança em 10 minutos, né? E fazer o acompanhamento dele no Parcão. E ele passava andando de bicicleta e as pessoas não acreditavam. Aquela que a pessoa passava, olhava e disse, o Paul McCartney, e voltava correndo todo mundo. Então foi também uma experiência. Mas é interessante fantástica. porque aí tem aquela síndrome do John Lennon, né? Que foi assassinado retornando num passeio. Sim. Num passeio ali no Central Park. Uhum. Pô, e chega no Dakota e o fã ficou esperando ele para matá-lo, né? Então, que ele não admitia segurança, o John Lennon. Não. Ele nunca andou com segurança, né? E grande parte das pessoas que acabam sofrendo atentados são pessoas que são despreparadas, têm um nível de proteção muito baixas, né? Porque elas se colocam no risco. Nós temos um caso, Ivete Sangalo é outro. Ivete Sangalo, nós saindo do Gigantinho com a Ivete Sangalo, veículo preparado, aberto as portas da van, e ela olha um público de 400 pessoas em frente ao portão, e ela, ao invés de entrar, ela vai em direção ao portão, só que o portão do Gigantinho, um portão completamente deteriorado, baixo, sem resistência, né? E ela simplesmente quebra toda a estrutura de segurança e vai e se coloca em risco. No Gigantinho. No Gigantinho. Tá um horror, o Gigantinho abandonado. O último evento que nós fizemos no Rio Gigantinho foi o UFC, foi triste nós trazermos um evento de grande porte mundial para poder ver que as nem nossas a Copa condições, aproveitaram elas para são... reformar o Gigantinho, né? Foi uma pena uma pena. aquilo tudo lá. Mas as histórias que a gente traz aí também de proteção de celebridades. Na Copa eu tenho uma história muito semelhante de perigo. Estava encerrando a Copa e é tradição o presidente do país que recebe a Copa, que realiza a Copa, ele faz um almoço para as autoridades, os presidentes que chegam para a final. A final era Argentina e Alemanha. Uhum. Bom, naquela época tinha o caso da Ucrânia. Era o caso da Ucrânia, que a Ucrânia estava, a Rússia estava. E o Putin veio. E veio a Alemanha, presidente da Alemanha, né? E um almoço. Onde é que nós escolhemos? Sou escolhido, o presidente próprio escolheu, no Quem escolheu? O presidente. A presidente. Não a presidenta? Não, a presidente. E escolheu ali perto do campo do Fluminense, do lado, Palácio Laranjeiras. Uhum. Só que nós descobrimos, nosso sistema de inteligência, que tinha uma equipe de ucranianos na redondeza. O que estava previsto? Colocamos no campo do Fluminense, que é ao lado... Os Laranjeiras. Laranjeiras, uma série de helicópteros para que o pessoal, depois do almoço, fosse ao Maracanã. Só que, 6 horas antes, descobriu-se que o Putin não viaja de helicóptero num país que não seja o dele. Então, o primeiro problema. O segundo problema, então, os helicópteros foram eliminados. Então, nós temos que fazer via transporte terrestre. Bom, mas aí nós tínhamos que fazer 3, vamos dizer assim, por 3 etapas. Uma tinha que ser a presidente para receber, lá é o protocolo. A outra eram os presidentes que não fosse o Putin e a presidente da Alemanha, que eles iam fazer uma conferência. E nesse meio ainda tem a equipe da Ucrânia, que estava na redondeza, e a preocupação nossa é que houvesse qualquer coisa. Sim. Então eu tive que botar, nós praticamente colocamos do lado do campo do Fluminense, ou do Palácio Laranjeiras, até o Maracanã, tá certo que não é longe, quase que um soldado em cima do outro, porque foi a coisa assim resolvida em 6 horas de tal magnitude. Presidente da Rússia, a primeira-ministra da Alemanha, e com o problema dos ucranianos. E os outros presidentes não estavam sabendo.
Então, realmente, quando os últimos chegaram, foi um alívio para a segurança, que aquele foi o top da Copa do Mundo. Realmente, a Copa do Mundo teve alguns probleminhas, mas, graças a Deus, foi tudo bem. Que passaram desapercebidos, né? Que passaram desapercebidos pelo grande público. Pelo né? grande público. Assim, Não, isso não chega ao grande público. Isso aí, isso aí é coisa do passado. Mas daria um livro, hein, General? Não, daria um livro. Eu, quando voltei da Copa, na casa dele, eu tenho um tape de todos os problemas que ocorreram que não, vamos dizer, que não chega ao povo, né? Sim. E que foram resolvidos. Naquela época, houve um fake muito sério junto à Polícia Federal, no sentido de que tinham entrado no sistema da Polícia Federal. Resolvido. Foi na véspera do jogo, se não me engano, Chile e Brasil. Foi em Minas, né? Por falar em jogo, cuidado com Brasil e... Como é que foi? Bem? Brasil e México. Emerson Vendes, nosso chefe de polícia. Brasil e México magrinho, hein? vai ser um perigo. Hein? Elegante. Magrinho. E olha, que... tá com um manequim espetacular. Hein? Fazer aquela pergunta, que é brincadeira, claro. Com todo o respeito que merece o chefe de polícia, quem lhe decorou? Não, isso... Quem é personal Stein? O personal Stein deve ser homem, né? Porque a esposa dele... O próprio com o auxílio da esposa. Ah, da esposa. Então tá certo. Nós estamos falando aqui de segurança, falou do Paul McCartney, que ele fez a segurança. Sim. O Paul McCartney, que resolveu sair para fora do carro, depois foi andar de bicicleta no Parcão, e o general contando as histórias aí. Mas sabe que um negócio que mais me chamou a atenção foi o Figueiredo era o cara que desrespeitava, olha aí, o homem foi chefe da CNI, general, tarimbado, ele como presidente da República não respeitava nada. Eu me lembro dele da Expo Inter, ele saía e ia para os braços do povo. Ele não tinha, e era muito bem recebido. Em Florianópolis, presidente, em Florianópolis ele foi para as ruas para brigar com os estudantes, queria brigar soco com os estudantes. Como é que segura um homem desse, senhor? Não, segura. Essa é a verdade. A gente tem que contar com Mas que ele tá podia pronto. até fazer, né? Porque... É diferente. Aí é política. A questão é que ele tem que chegar ao povo para ganhar voto, para ganhar tudo. Não adianta. Não vai O segurar. Lula também não deve ter sido fácil. É verdade? Né? É verdade. Não entende. As pessoas acham que não vai acontecer. São perfis diferentes. Aqueles como nós aqui Nós falamos estamos do Papa acostumados. também, que o general que comandou lá a segurança do Papa, que o Papa foi absolutamente irresponsável no que fez. Aquela ida sempre pôs 6 até a missa foi uma coisa... toda hora saía do papamóvel, descia, ia lá cumprimentar. E ele tem feito isso em todo... É preocupação para todo o sistema de inteligência que acompanha o Papa. Agora, eu tive 2 vezes no Sixth Floor, lá em Dallas, no Texas, de onde partiu o tiro para matar o Kennedy. Foi aquilo mesmo, os caras ficam falando que o tiro partiu do chão. Não, os dados são conclusivos, né, com referência ao assassinato. Estive ao lado, que está numa redoma de vidro, o local de onde partiu, entra na biblioteca, né, mas do local da janela onde partiu está numa redoma de vidro. E andei inclusive naquela limusine que estava o presidente, que um privado acabou comprando a limusine, e ele faz o trajeto do assassinato do presidente. Paga ali, faz o trajeto. Mas imagina aquela segurança que tinha o presidente Kennedy, que era uma segurança fantástica. E, no entanto, aconteceu o que aconteceu. Né? E a questão do carro aberto. Ainda tem autoridade que insiste no carro aberto, não? Sim. Olha, todos Se na utilizaram... Inglaterra a monarquia vai. Olha agora o casamento. Olha, no Rio Mais 20, Rio Mais 20 também, nós fizemos. Tinham 123 chefes de Estado, mas todos carro fechado. Normalmente, no seu país é uma coisa. No país dos outros, aí é diferente. O Kennedy estava no seu país, por isso que eu estou dizendo. No seu país, provavelmente use carro aberto. Mas no caso dos outros países, quase que 100% é carro fechado. Não há motivo. O senhor teve um caso desses de autoridade, de grande artista, que lhe causou problema de segurança? Não, na verdade a nossa atividade é muito mais prévia de inteligência, de acompanhamento. E como já foi falado, o problema é quando desvia a rota, né?
Isso acontece muito mais com uma autoridade, um VIP, né? Um VIP que é político do que propriamente com um VIP que não é político. O ruim de qualquer tipo, esquema de segurança é o VIP chegar e mudar a rota na última hora, né? Isso é complicado para todo mundo, principalmente se já foi feito todo um levantamento prévio, que justamente tem a ideia de prevenção de qualquer tipo de problema. Mas também me colocando no lugar de utilizar... O problema, eu acho que foi o julgamento do Lula aqui no TRF4. Não, isso foi TRF4. Um problema realmente grande para nós, mas todos os segmentos das forças policiais acabaram atuando de maneira integrada e aí facilitou todo o processo. Sabe o que eu vou dizer uma coisa? Não sei se os senhores concordam. Aquele momento, estava completamente, o exército lulista estava desmobilizado em função do enfraquecimento sindical. Quer dizer, que perdeu receita, perdeu aquela capacidade de pagar as pessoas para tumultuarem, fazer o deslocamento. Então reduziu o movimento sobremaneira, não tinha condições de deslocamento, falta de dinheiro, de manutenção em Porto Alegre, como aquele de Curitiba, que vazio aquilo, nunca mais vi falar. Copa do Mundo abafou o resto, eles estão lá ainda, não? Tem alguma coisa, mas não tão efetiva como teve antes, né? Naturalmente tem aí um problema que não é provavelmente de segurança VIP, é um problema de... Não, sei, eu só que me lembrei agora. De local, né? Porque está um preso que está dentro do sistema prisional, ou não propriamente sistema prisional, mas pré-carcerário, pode-se dizer assim, que tem uma possibilidade de segurança VIP, né? Que ele tem isso por legislação nacional, mas que tem toda essa questão de estar preso e isso envolve pessoas simpáticas que ficam, né, que simpáticas a ele, mas que podem ser hostis aos adversários políticos, a questão da área de segurança pública. Então tem todo um cuidado especial que tem que ter nesse contexto, né, porque qualquer conflito dali ele vai ter um viés não de segurança, ele vai ter um viés político. Político ideológico, né? Político ideológico, né? Normalmente é política ideológica. Vamos ao Minuto do Sesc aqui no Pampa Debates. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. O Sesc tem muitos jeitos para fazer você feliz. Turismo social é um deles. Programe suas férias com o Sesc. O turismo social do Sesc proporciona momentos de lazer e descanso com valores acessíveis, oferecendo pacotes turísticos completos com condições de pagamentos imperdíveis, 12 vezes no cartão ou 1 mais 11 no boleto. Tudo sem juros. Os pacotes incluem passagem, alimentação, hospedagem, guia e o seguro viagem. Tudo para você aproveitar o máximo suas férias. Passe no Sesc da sua cidade e consulte os destinos disponíveis para o semestre. Ou acesse ainda o site sesc-rs.com.br/turismo/pacotes turísticos e garanta já o seu pacote. Viagem com tudo que você tem direito. Viagem com o Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Eu estava conversando com o Gustavo Calef, que é o nosso especialista em segurança privada, de alto porte, eu até diria isso, e presidente da Leopoldina Juvenil também, né? Diga-se bem da verdade. As vagas. E nós bem segura falando... a Leopoldina, né? Eu ainda não conversei, ninguém segura a Leopoldina, é verdade. Eu não conversei ainda com o delegado Emerson, mas vamos conversar, se ele me permitindo, a semana que vem. Nós estamos promovendo mais um daqueles fóruns que a gente faz no Rio Grande do Sul, já são 19. Este ano vamos fazer um sobre crimes no campo, que vai ser feito Perfeito. Vai ser feito lá na Expo Inter. Feito quando? Na Expo Inter, dia 28 de agosto. Na Expo Inter. Já conversei com o secretário César Schirmer, que entendeu, especialmente em função das delegacias que surgem. Nós já temos duas, né? Duas, isso. Duas. Uma em Bagé, outra em Alegrete. Santiago. Outra em Santiago. Até existe uma demanda da comunidade da Alegrete para
para nós tirarmos de Rosário do Sul e colocar para Alegrete. Mas aquele momento da criação... Mas atende Alegrete, né? A ideia é de polarizar. Cada sede ela tem possibilidade de realizar investigação em todo o estado, né? Esse é o diferencial dessa delegacia, de cada uma das sedes dela. Tanto é que a primeira operação, depois de transformada em força-tarefa em delegacia, a primeira operação foi totalmente fora de Bagé e de Santiago. Foi aqui na Serra, em relação à questão de frigoríficos, né, que estavam recebendo animais justamente fora do contexto da legalidade e subtraídos, né? E as outras sedes estão em processo de estruturação. Isso foi uma combinação que a gente fez na época com a Farsul e com os sindicatos rurais, né, de prever e eles poderem nos auxiliar com a questão da estruturação dessas delegacias. Tanto é que em Bagé foi um prédio que foi reformado pelo Estado, mas os móveis, os computadores foram pelo Sindicato Rural, pelo Poder Judiciário, teve lá uma mescla disso. E também em Santiago foi um grupo de 40 produtores que auxiliou na questão dos móveis e computadores para poder haver a inauguração. Em Cruz Alta é o que mais está, de certa forma, avançado nesse processo agora. Também estamos tendo o apoio dos sindicatos locais e regionais. Depois tem Rosário do Sul, pela capilaridade de Rosário do Sul, tem a possibilidade de deslocar Uruguaiana, Livramento, ali, Santa Maria. Funciona como epicentro, né? Que é onde a força-tarefa iniciou, né? Tem um mote ali muito importante, uma área rural bem visada, por assim dizer, né? Cacequi, Rosário, Livramento, Alegrete, visada pelos abjetários, que não são mais abjetários locais, né? É importante dizer isso. Nós temos aí uma cultura antiga que ela se transformou numa criminalidade organizada que tem conexão com Porto Alegre, com a região metropolitana. Uma das investigações da Força Tarefa, é importante dizer isso, o principal foco dela foi aqui em Canoas. Um grupo organizado por uma pessoa subtraía animais do interior, fazia o abate e vendia no seu açougue, né? E a quantidade grande... Aí nós temos as duas pontas, quer dizer, lá quem compra, eu acho que a sociedade tem envolvimento direto nisso, que a gente chama de comércio... Livre comércio legal. Livre comércio legal, eu gostei da frase dele, mas tem a outra ponta, que tu tens uma tese, né, Calef, que é a origem de tudo, né, que é a impunidade, é o sentimento de impunidade, que passa a ter agora em função das delegacias. Mas será que essas pessoas serão punidas como devem? Dentro do prende e solta? Então eu queria que tu falasse para a gente começar esse debate aí. O general também tem experiência, porque comandou no Mato Grosso, né? Não sei se lá também tem crimes do campo, que não a gente pensa em abjeato. Crimes do campo vem com invasão de terra, vem com roubo de máquinas, insumos, implementos agrícolas, vem defensivos agrícolas, sim, assaltos às fazendas. Né? Porque as pessoas estão abandonadas, estão desassistidas no campo e desarmadas. E esse é o principal problema. O bandido sabe. Só antes do Calef falar, eu acho que é importante dizer assim, desde o implemento da Força Tarefa em 1º de agosto de 2016, nós só tivemos redução a cada ano, a redução de entre 28% e 30% por período, né, da questão do abjeato. E nós tivemos, veja bem, aumento do registro de ocorrência, porque o produtor que não confiava no Estado, enquanto polícia, ele passou a fazer registro de ocorrência. Então, nós tínhamos antes uma subnotificação que passou, espero que a não existir mais. A gente sabe que eventualmente um outro deixa de registrar, mas o objetivo é que todos possam registrar para que os números também sejam confiáveis e que também a gente possa se reorganizar administrativamente. Porque o decreto do governador, ele diz que, havendo necessidade e possibilidade, nós podemos readequar as delegacias de locais, né, justamente em razão dessa mutação da criminalidade. Desculpa aí. Não, é isso aí. O programa é assim. Eu depois queria ouvir o general também a respeito do assunto, que tem vasta experiência, inclusive, nos cinturões de fronteira aí, onde
Pô, liderou várias e várias forças-tarefas aí nesse sentido. Mas o delegado Everson coloca muito bem. Eu acho que a polícia ela faz o seu papel hoje, né? Ela realmente, com as condições que tem, a gente sabe que as condições, elas há muito tempo, elas vêm deterioradas e nos últimos tempos tem conseguido se reverter algumas questões. Mas, infelizmente, ainda o volume, mesmo com as reduções, o volume é muito elevado, né? Porque nós temos fazendas em áreas ermas, com dificuldade de chegada de policiamento em tempo ainda viável de parar um crime em andamento, né? Então, o grande problema que nós temos, no meu entendimento, é realmente hoje o crime de abigeato, a pena dele é uma pena que não mantém ninguém preso. Foi aumentada, mas ainda... Foi aumentada, mas mesmo assim ela ainda não atende, né? Nós temos a alta população que tem nos presídios, então cada vez mais... Hoje nós estávamos juntos num evento semana passada, onde o ministro coloca... Né, que eu não entendi, 700... hoje nós estamos no evento... Não. Semana passada, hoje em dia... Estou brincando. Hoje em dia nós temos um problema, onde o ministro falou semana passada, né, que nós temos 700 mil presos no Brasil, com uma massa de 500 mil presos, que deveriam estar presos na rua, né? Então, nós temos um problema muito mais embaixo, que é a realidade da impunidade hoje, né? Essa sensação de impunidade que acaba continuando gerando esse tipo de criminosos e, obviamente, com essas ações da polícia, num primeiro momento, nós temos uma ação muito efetiva, porém a gente tem a migração desse crime, né? Nós sabemos que esse crime ele acaba migrando. Então, realmente, a impunidade, o livre comércio ilegal, onde nós temos... Quem vende, o usuário final não tem como saber que está comprando a carne roubada. Não tem. Hoje a carne não. Porque só pelo preço, já pelo preço já pelo sabe. Preço é um indicativo. Só que tu tem um outro fator, né? É que isso está sendo vendido por um açougue que eu comprei a vida inteira. Eu estou comprando... E aí, justamente interessante que a LF, a normativa agora, a legislação sancionada pelo nosso governador, no sentido justamente de haver o cancelamento do CNPJ da empresa pela Secretaria da Fazenda, em razão de ali ter tido algum produto de origem ilícita sendo fornecido, sendo armazenado, e a gente vai começar a aplicar isso na prática, ou seja... O delegado de polícia que veio verificar isso no andamento da investigação, ele pode justamente fazer o encaminhamento, né, disso à Secretaria da Fazenda e, com base nesses dados, a Secretaria da Fazenda poder fazer o cancelamento dessa empresa. Inclusive, os sócios não poderão mais constituir outra empresa até justamente ser feita essa análise administrativa aí. Dessa forma, a gente está quebrando um elo muito forte. O elo que é o principal, né? Então, desculpa, só para... Comentando na área do Mato Grosso, eu comandei Mato Grosso do Sul. É um pouco diferente. Poucos generais de exército comandou 2 exércitos. Não existe tanto abigeatário. Lá é droga, né? É o campo de droga e campo de armamento. Quer dizer, entrada de armamento e entrada de droga. E tem uma coisa interessante. Na fronteira seca é droga. Armamento é pelo lago de Itaipu. As pessoas que não conhecem o lago dizem, mas como é que não... Primeiro, cercar o lago, impossível. Segundo, que o lago é cheio de reentrâncias. Então, aquele pessoal que mora ali, em pequenos barcos, o sujeito vai ao Paraguai e diz, eu quero tantas armas, assim por diante. E, de noite, é muito difícil, armamento. O armamento entra pelo lago. E lá na fronteira seca, aí sim, é droga mesmo. Vocês terem uma ideia, uma das operações que nós fizemos, operações Ágata, eu comandava criei as operações aí e comandava. Sim, aqui no Rio Grande do Sul teve também, teve. Na ponte lá do Paraguai, Foz do Iguaçu, de repente um rapaz passou, estava tudo fechado, um rapaz passou, veio caminhando, calça de jeans, tênis, camisa branca. E aí o pessoal pegou e tal, revistou, ele estava com $110 mil no corpo. $110 mil com o corpo. O que é? Que lá
a compra só dinheiro. Eles não aceitam em cartão e não aceitam em cheque. Então, por isso que o dinheiro vem, passa por ali, há dinheiro e de noite, embora a Polícia Federal faça um controle bastante, e a Polícia Estadual também do Paraná, e lá no Mato Grosso, é muito complicado. Eu acho que nós deveríamos criar, na minha opinião, eu comandei desde o Acre até o Chuí, desde o Acre não, a Ágata foi desde lá do Amapá até o Chuí. Deveríamos criar, como os Estados Unidos têm, uma guarda de fronteira, para ajudar a polícia, porque é muito... Esse negócio de dizer, eu já disse aqui, esse negócio de dizer que as Forças Armadas devem ir para a fronteira, nós temos quase 17 mil quilômetros de fronteira. Nem que colocasse um soldado do lado do outro e a logística, e o custo. Então, acho que se criássemos uma guarda federal, os Estados Unidos tem no Texas, uma guarda federal de fronteira. Aí, acho que teríamos a possibilidade de uma visualização e de um controle mais efetivo da fronteira. Porque a Polícia Federal tem dificuldade, a Polícia Civil mais ainda, as polícias militares e o Exército é temporário. Cremers e Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul alertam que o bronzeamento artificial, viu, Calef, pode causar queimaduras, envelhecimento precoce, danos à visão, inclusive câncer de pele. O procedimento é proibido em inúmeros países. Antes de submeter-se ao bronzeamento artificial, consulte seu dermatologista. Cremers, ações efetivas pela saúde. Nunca fizesse, né, bronzeamento artificial. Deus, não precisa. Não, nem em geral, nada. Delegado Mendes, ninguém fez aqui. Não, então não faça. Então fica essa recomendação do nosso Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça através do minucioso trabalho da Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, do Piemonte, da Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Os mais diferenciados rótulos estão na Vinhos do Mundo. Viva a melhor experiência do velho mundo e do novo mundo em uma loja de vinhos da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Pô, tô louco para tomar aquele vinho Memórias da El Principal. Sim, El Principal. Eu aprendi a tomar com o do General Denardi e o Lucchesi, né? Aquele vinho que é maravilhoso, né? E encontra lá na Vinhos do Mundo. Isso. Né? Aliás, hoje estarei com o Juarez Valduga, né? O nosso dono da Valduga, lá no Banco do Brasil, no jantar. Atenção, cooperado Unicred, a atualização dos seus dados é fundamental para mantermos a nossa excelência no atendimento e na oferta de produtos com o seu perfil. Além de todas essas vantagens, ao atualizar o seu cadastro, você concorre a uma viagem à Serra Gaúcha. Não sei se passa por Farroupilha, né? Nem por Antônio Prado. Será um grande nem por passeio. Antônio Prado. Antônio Prado, a terra do governador. Não. Terra do governador é Farroupilha. Nasceu em Antônio Prado. Não. Nasceu em Farroupilha. Ele se exibe que é de Farroupilha. Não, mas ele é de Antônio Prado. Nasceu em Farroupilha. Pô, agora vamos disputar o governador? Não. Pô, o governador é meu amigo. Mas é de Caxias, de Antônio Prado, de Farroupilha? Eu acho que no fundo ele é de Cachoeira. Foi comentado. Eu acho que é de Cachoeira. Acesse unicred.com/unicred.com.br/CentralRS e coopere com a gente. É a Unicred melhorando o seu bem-estar físico e também financeiro. Vamos agora ao quadro Saúde. Falar em vinhos, né? Nós temos que trazer aqui um PhD em Oncologia, PhD em Vinhos também, nosso titular do Clínicas, Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense e agora também nosso presidente da Bienal do Mercosul, meu querido amigo, Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes no tratamento do câncer. O câncer de pulmão, por exemplo, é um dos maiores desafios da medicina dos nossos tempos. É o câncer de maior mortalidade no planeta.
pois surgiram novas estratégias de tratamento que são revolucionárias contra esse tipo de tumor. Hoje há tratamentos disponíveis, os quais são muito mais eficazes e seletivos contra a doença, e foram desenvolvidos para neutralizar de forma muito específica a ação de proteínas anormais que fazem esses tumores crescerem. Converse com seu médico sobre isso. O senhor ia dar um recado, doutor Calef? Doutor Gilberto, por favor, quando o senhor andar na rua, tenha mais cautela, não ande falando no telefone, sem olhar para os lados, sem saber o que está acontecendo, porque o risco é grande. Doutor E ele Gilberto. entende medicina. Gilberto conhece tudo de medicina e de vinho. Não, mas e tá música, é um excelente cantor e toca muito bem. Do que ele não é bom? Até no futebol ele era bom, jogou bola comigo já. Eu sei. Poxa. Ele e o Carlinhos. O Carlinhos era meu ponta direita, Agora o doutor Gilberto é cada vez mais parecido com o André Rieu, né? Não achas? Não. Mas tem igual o André Rieu. André Rieu, claro, é bem mais velho que ele, mas o homem tá bem aí, mexendo com os corações. Daqui a pouco eu vou levar uma bronca da esposa dele. Mas, neste contexto da segurança pública do Rio Grande do Sul, os números como vão, porque existe uma realidade, né, que muitas vezes não transparece, por exemplo, nos registros policiais, até porque hoje os crimes de pequena monta nem sempre chegam à polícia. Roubo celular, a pessoa nem vou lá, não adianta nada aí, o que não é bem verdade. Mas eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Sempre vale a pena registrar, não vale a pena. Em que pontos os números são confiáveis, os números oficiais apresentados pelo governo? Bom, em alguns números não tem como maquiar, né? Ou seja, a questão, por exemplo, de um furto e roubo de veículo, não existe subnotificação, nem homicídio, né? Quando o corpo é encontrado, quando tem corpo... O que mesmo quando chama o corpo... de subnotificação? Subnotificação é a antiga chamada cifra negra, né? Ou seja... politicamente correto hoje é chamar de subnotificação aquilo que não é registrado, que não é levado ao conhecimento das polícias através de um registro de ocorrência. A gente tem feito um acompanhamento diuturno das questões. Nós temos visto uma queda, né, dos números, principalmente do roubo. Isso se deu desde o ano passado para cá, tem uma queda constante não só em Porto Alegre, mas no estado como um todo. Existem algumas áreas de atenção especial, né, e que sempre são foco da atenção da área de segurança pública das polícias. Porto Alegre, naturalmente, uma delas, mas especificamente dentro de Porto Alegre, alguns bairros chamam a atenção pela questão, por exemplo, dos homicídios, né, e também pela questão dos roubos. A área central de Porto Alegre, que a gente teve uma operação hoje de manhã, tanto da Polícia Civil quanto da Brigada, e teve semana passada, é uma área em que o número de roubos a pedestre é bastante elevado, assim como a gente tem, por exemplo, em cidade de Rio Grande, também na área central, um número, de certa forma, considerável de roubo a pedestre, e em outras áreas. Esse ano chamou a atenção a questão de Pelotas em relação aos homicídios, chamou a atenção também Torres, Butiá e outras cidades. O litoral reduziu bastante, já que o senhor falou em Torres. Ainda chama a atenção ali Torres, principalmente, que Torres é uma cidade complicada. que é onde está o conflito hoje da questão do tráfico, pela questão até de ser estratégico ali, né? Ou seja, uma área bastante estratégica hoje para a criminalidade organizada, a cidade de Torres, pela passagem que tem com Santa Catarina, mas a área do litoral sempre foi uma área de intenção aquela chacina de Viamão, por exemplo, aquilo é um evento que não pode se considerar Viamão uma cidade mais insegura em função de um evento daquele porte, né? Não, até porque a questão dos números de Viamão não tão diferentes do ano passado nesse sentido, né? Em alguns pontos até eles estão em nível mais baixo. E em breve a gente vai trazer informações em relação a esse caso. Por hora nós estamos mantendo em reserva a questão da investigação, mas ela está bem encaminhada, essa parte da investigação. O homicídio sequencial, né? A gente não chama propriamente, tecnicamente, de chacina, mas atuamos de maneira rápida ali para procurar identificar a responsabilidade. O senhor chama de homicídios sequenciais? Sim, porque foram praticados em locais diferentes, embora próximos, né?
mas a imprensa acabou tabulando como chacina, então Quando é que a polícia considera chacina? Quando é tudo no mesmo local? Tudo no mesmo ambiente, na mesma circunstância, né? Mas pela sequência lógica... Um fato relacionado ao outro. Esse é um fato que é bem... Nós entendemos que é bem localizado ali pelas circunstâncias que chegaram na investigação. Inicialmente se foi divulgado ali de maneira, entendo eu, até precipitada, que seria de alguma coisa de guerra de facções, mas é algo bem localizado no próprio município e tem a ver também com a questão da ingerência, né, vinda ou a relação, não ingerência, desculpa o termo, mas tem relação com um preso que está no sistema prisional hoje. Eu vejo uma pena hoje que ainda no mundo se trate homicídio como um índice que demonstra a criminalidade de uma região ou de uma cidade, né? Porque, na verdade, os números que deveriam relatar seriam latrocínio, que atinge diretamente o cidadão comum, né? O roubo de veículos, o roubo a pedestre, porque o homicídio ele se dá normalmente entre pessoas que se conhecem, né? Guerra de facções criminosas, desavença, acerto de contas, crimes passionais. Então, são crimes que não atingem o cidadão comum. É importante isso que tu falaste, Caleb, porque hoje, assim, a lógica do homicídio no Rio Grande do Sul, uma média de 73% a 75% das vítimas de homicídio tem algum tipo de antecedente, né? E uma grande maioria delas relacionada à questão de porte de arma, homicídio, tráfico de drogas e crime patrimonial. Em torno de 45%, 50%, dependendo do período, das vítimas de homicídio já teve passagem pelo sistema prisional. Isso demonstra uma interconexão, né, tanto de autor quanto de vítima com o mundo criminoso. Então, quem produz o homicídio, em tese, é a própria criminalidade, a criminalidade organizada e a guerra de facções. E o crime passional, que também existe dentro é importante dizer isso, também existe dentro de facções, né? Mas o crime passional, aquele tradicional, contado lá nos livros de direito penal, ele é o mínimo que hoje se tem no contexto do Estado do Rio Grande do Sul. Eu me lembro aqui, o pai do Otávio, que é o dono da Rede Pampa, o filho delegado, né? Teve 2 filhos delegados, irmãos do Otávio. Eu me lembro que lá na década de 50 teve o assassinato de uma enfermeira que foi descoberto por ele. Eu me lembro até que eu estava no Correio do Povo na época, mandei para o Otávio uma capa da Folha da Tarde com o pai dele divulgando a elucidação daquele crime. Mas foi um crime que ficou dias e dias, semanas, né, sendo investigado. Na realidade, ela foi assassinada por um alemão e jogada no lago de Porto Alegre, no lago que Caso Bernardo, aqui no estado, são casos, né, que chamam a atenção e por isso que hoje o crime passional, quando acontece algum caso, ele acaba ficando, né, justamente na mídia. O caso da contadora desaparecida lá na região norte, lá em Palmeira, Frederico Westphalen, em Seberi, que é pautado pela imprensa. Então... Mas lembra do caso do Arlindo Laindes, lá de Caxias? Que levou a esposa, acabou matando, jogando no Peral. Que também jogou ali perto de Galópolis, não foi? Foi, por ali. Por ali. Por ali. Paulo Sérgio, boa noite. Olha, vou te ser honesto. Nunca tive inveja ou ciúmes de alguém. Mas olha que o general me deixou balanceado, diz ele aqui. É uma honra muito grande, realmente. Parabéns, general. Nelson Pires de Camaquã. Um fã-clube aqui, general. Muito bem. Ô, Nelson, muito obrigado pela o que está escrito aí. Realmente estamos fazendo tudo pelo Brasil, ou já fizemos tudo pelo Brasil. Parte da imprensa que adora denegrir a imagem dos governos militares, alegando censura, hoje, na pretensa democracia, não divulgam pesquisas eleitorais porque um militar está liderando. É preciso eleger um político do sistema para manter privilégio. Marcelo Portes, de Canoas. O Gilson, eu perco por entrar muito veloz os WhatsApps aqui, eu acabo perdendo. Gilson de Novo Hamburgo tem um ponto de venda de drogas para crianças no colégio de Sinep, que já foi denunciado à Brigada Militar e nada foi feito. O que faço?
já que está com as autoridades, já que o senhor está com as autoridades aí, me ajudem a resolver este problema aqui em Novo Hamburgo. 0800 518 518, Disque Denúncia do DENARC, da Polícia Civil. Pode repetir? 0800 518 518. É o Disque Denúncia gratuito da Polícia Civil do DENARC, que tem um projeto Anjos da Lei de tráfico, de combate ao tráfico nas proximidades de escola. Recentemente tivemos uma operação interestadual nesse sentido, de 3 estados, com mais 300 presos. Não, aliás, parabéns por essa operação. Aliás, a Polícia Civil tem feito umas operações aí fantásticas. Obrigado. A questão... É verdade. Não, olha aqui, eu nunca vi a Polícia Civil tão efetiva como está. Eu quero lhe dar os parabéns aqui. Obrigado. Porque a questão dos desmanches de carro é impressionante, né? O que já foi feito, que avanço nós tivemos, isso se reflete no número de roubo de carros, né? Sim, os índices são até alvissareiros. Teve uma redução. 2 dias atrás nós tivemos a Operação Barão, com 31 presos, e esse é um trabalho de investigação que continua. A gente vai divulgar em breve novidades desse trabalho, que foi um trabalho de fôlego, né? Como a gente diz, dedicação de 4 policiais, né? Coordenados pelo delegado Adriano, lá do DEIC, da DRV do DEIC, que foi justamente focado num grupo organizado e bem organizado, como ele disse na coletiva de imprensa, a fina flor do crime organizado, porque além de ser responsável por furto e roubo de veículos, também tinha a questão de toda uma engenharia social, todo um estelionato em inúmeras modalidades, né? Pegando veículos, às vezes registrando ocorrências como furto ou roubo, ou até mesmo subtraindo, mas essas peças servindo justamente para serem vendidas via internet, por exemplo, para 16 estados do Brasil. Além de várias outras modalidades, a questão do acidente, provocar um acidente de trânsito para acionar o seguro, colocar um veículo num estacionamento de um shopping e um integrante da quadrilha ir lá supostamente e furtar o veículo e entrarem com um pedido de indenização por isso. Ou seja, são 18 modalidades diferentes que essa quadrilha... Antes aqui, general, olha aqui, ó. Boa noite. A questão da segurança de fronteira é fundamental. Eu parabenizo o general e o Exército Brasileiro. Quando o Exército está na fronteira, tudo muda. E tem uma operação em andamento, né, das polícias na área de fronteira, que foi divulgada anteontem, juntamente com o Exército, com as Forças Federais, e que está em pleno vapor, com várias prisões em andamento. E agora está dizendo aqui, com a tecnologia existente atualmente, principalmente os drones, é bem mais fácil fiscalizar as fronteiras e combater os crimes do campo. Precisamos de política pesada para este fim. Dá outro quadro. Eu concordo. Só que não esquecendo que precisa verba para isso também. Sim. Porque é muito fácil colocar o Exército na fronteira e sabe quanto custa por dia? Sair, tirar a tropa do seu aquartelamento, passar a logística a isso, é muito sério. Por isso que eu sou advogo que se crie uma guarda de fronteira federal. Que aí teríamos, sim, a presença constante de elementos de segurança na fronteira. Porque, veja bem, é inimaginável o custo. Nós fazíamos as operações Ágatas, fechava a fronteira, normalmente 2 estados, fechava aí por 15 dias. O custo era de 30 milhões para fora, porque só avião, drone, tudo isso fechava. O preço da droga no Rio e São Paulo, ela duplicava. Tá? Eu me lembro na fronteira da Bolívia, eles ficavam... Tem um local em Corumbá, em que uma enseada, em que do outro lado tem um morro e a Bolívia. Eles ficavam observando nossos postos ali. Quando terminavam as 2 semanas, aí vinha todo mundo passar. Aí barateava de novo. Quer dizer, aí barateava de novo. Olha aqui, mas eu queria o Derli só lhe perguntando aqui. Paulo Sérgio, pergunte ao general se ele comandou o 18B... BMTZ. Isso aqui é infantaria, né? Embora ele tenha uma rica cara de infante, não tive o prazer, mas eu sou artilheiro. Mas tem comandei indiretamente por ser comandante da 6ª DE aqui,
Porto Alegre. Conheço bem o 18. Mas eu só queria falar, doutor, sobre a documentação particularmente de roubo. E uma mensagem para o telespectador. Eu tive 2 carros roubados já. E um deles, e todas as vezes, era roubado ou furtado. Um foi roubado, outro foi furtado. E vou à polícia e faço o BO, boletim de ocorrência. O último deles, fiz o BO, fui à seguradora, tudo bem. Guardei o boletim de ocorrência. 2 anos depois, lá estou no Ministério, a Polícia Federal bateu e disse: o senhor é o José Carlos Denário? Sim, senhor. O senhor é proprietário desse carro? Não, senhor. Sim, porque o carro foi pego na fronteira trazendo droga assim. A seguradora não tinha dado baixa do carro. Recuperação. E a minha sorte que eu estava com o BO. Então é muito importante para os telespectadores. Guardem os documentos. Sim. Não saiam da polícia e joguem fora e esqueçam, coisa assim. Guardem, que essa é a segurança dos senhores. Acho que isso é importante referir, general, porque essa é uma falha que eu acredito que o SUSP agora, o Sistema Único de Segurança Pública, deve corrigir nacionalmente, a questão da integração de dados. Nós temos 27 unidades federativas, 26 estados e o Distrito Federal, que têm sistemas e bases de dados diferentes em relação ao furto e roubo de veículos. Embora tenha um cadastro nacional de verificação, né, de roubo, se o veículo é recuperado em algum estado, muitas vezes esses dados ainda não se comunicam e pode gerar esse tipo de inconveniente. É importante que realmente se guarde a documentação, embora hoje todos os sistemas ficam, se uma ocorrência foi registrada pelo senhor, ela fica ad eterno no sistema, né? Claro. Vamos ao ponto final, com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Manuel Azevedo, o PT desarmou a população, entregou os ruralistas nas mãos dos criminosos, como os abjetários e assaltantes, por exemplo. Manuel de Azevedo, seu ponto final, doutor Gustavo Calef. Bom, com relação ao desarmamento, talvez as pessoas não saibam que elas podem ter armas, né? O Estatuto de Desarmamento, ele não tira o direito de ter arma. O que acontece é que os critérios para poder obter a arma, eles são mais rígidos, né? Mas para ter a arma é possível, qualquer cidadão pode ter, desde que cumpra aqueles requisitos. Claro que nós temos um empecilho, né? Que é o custo, né? Ainda é muito elevado o custo para registro de arma de fogo. Mas essa pessoa que, se quiser, ela pode sim buscar a forma de poder ter uma arma e se proteger. Agora, o grande problema que eu vejo hoje é que as pessoas querem ter arma, mas não sabem treinar e não querem treinar, né? Acabam não tendo competência para utilizar a arma. Então, aquela coisa que tem a arma em casa e não sabe nem de quando é a munição, né? Então, aí também não serve, né? A gente tem que, se for o caso de vir a ter arma, ter competência e treinamento para poder utilizar uma arma de fogo. Belo programa, pena que é curto, pessoas que queremos ouvir e não nos cansam, é uma maravilha. Como podemos ter delegados e generais tão abnegados, mas na contramão uns ministros sem escrúpulos? O Ginu está dizendo aqui, seu ponto final. Bom, meu ponto final, embora... O nosso general... Embora José Carlos Denário não tenha sido comentado aqui, eu desejo que todo o povo brasileiro vote bem, porque esse Brasil está precisando mudar. Todos pensem que na hora do voto é aquela história, 1, 2, 3 e vai a milhões para que a gente consiga mudar esse país. Quando se pensa em política pública para a segurança, é preciso ter orçamento para equipar e estruturar o efetivo. O Dalton Quadros. Seu ponto final, delegado Emerson Vênia. Eu concordo com o Dalton, até porque o pessoal fala sempre em custeio de segurança pública. Eu acho que esse é, para começar, o termo errado, né? Qualquer dinheiro gasto com segurança pública é investimento. E aí nós temos justamente não só o investimento do Estado, qualquer das unidades federativas, mas aqui já fazendo uma referência, amanhã às 10 horas no Palácio Piratini,
o Instituto Cultural Floresta faz a entrega de 220 pistolas Glock para a Polícia Civil Gaúcha. Então fica... Quem é que compõe o Instituto Floresta? O presidente, o Leonardo Fração, o presidente do conselho, o Cláudio Goldstein. E é uma meninada, né? É uma meninada. E até fazer aqui um agradecimento a um cara que batalhou bastante por essas armas, que foi o Carlos Eduardo Viana, conhecido como Cadu, que foi o nosso grande articulador dentro do ICF, para que essas armas pudessem ser entregues amanhã e terem chegado já no estado. E é um armamento que vem a aprimorar justamente a capacidade, um EPI, um equipamento de proteção individual, vamos dizer assim, do nosso policial, das órgãos especializados, que é muito importante. Acredito que um grande investimento na segurança de fronteiras, mesmo que seja astronômico, mas é necessário, e que efetivamente evite a entrada de armas e drogas, será muito mais barato para o Brasil, reduzindo o contrabando e trazendo segurança interna. João Becker de Canoas. Concordo plenamente com o João Becker. O problema é conseguir a verba. Pergunto ao general Denardi que fim deu o projeto Sivan, Hernani Pinto. Não, o projeto Sivan, ele... Meu amigo Hernani Pinto, agora que me dei conta, engenheiro. O projeto Sivan, ele continua. Sofreu as ingerências da falta de verba, né, e ele ainda continua. Com todo respeito ao general, mas falar em custo num país que a roubalheira é astronômica e fugiu do controle é uma desculpa inaceitável. Eduardo Cloir de Porto Alegre. Então, Eduardo, o que eu digo é o seguinte, aonde vai sair a verba? Se os outros roubaram, nós não temos culpa, o Exército não tem culpa. Então, onde é que... Né? Ninguém, nem o povo brasileiro, coitado, tem culpa. Concordo plenamente com você. Boa noite. R$ 4.500 para cursos e liberações. É para ti, Gustavo. Para submeter a um alvará ou porte de arma, veja que uma espingarda hoje, com curso de tiro, o exame psicológico custa R$ 4.500. Isso é barato, Manuel Azevedo? Não, isso é caro. Exatamente o que eu coloquei na minha... o grande problema que nós temos é que o custo hoje ele se torna proibitivo, né? Mas a questão não é o custo. As pessoas entendem que após o Estatuto de Desarmamento foi proibido que o brasileiro tivesse arma. Não é esta a realidade. É caro, é difícil, o tempo necessário para poder se conquistar um registro ou um porte de arma é muito elevado, mas é possível. Aliás, são duas políticas que têm que ser totalmente reavaliadas no país, né? A política do desarmamento, que foi construída aí na década passada, e a política nacional de drogas, que também começou em 2006, que acabou despenalizando a conduta de posse de drogas. A partir dali a gente só viu os índices de homicídio crescer, né? Justamente pelo fortalecimento da questão do tráfico de drogas no país todo. E demonstra a incoerência que nós temos nesse país, né? Porque é proibido comercializar droga, mas é permitido ter droga, ter posse de droga. Como que eu tenho a posse se eu não posso comprar? Se não tem que ninguém possa vender. Estão lhe cutucando aqui, general. Ó, por que os militares deram preferência às rodovias quando governaram e desrespeitaram as ferrovias? Desprezaram, desculpa, as ferrovias. Bom, esse modal... começou com o Juscelino, rodoviário, é um modal muito antigo. E na época decidiram. O problema é... Na época era talvez muito bom, incrementou a indústria nacional, né, de veículos. Agora, hoje está na hora das autoridades, pouco a pouco, que não se faz num só governo para alterar o modal. Não é assim do dia para a noite. Foi uma privatização fracassada das ferrovias. Na realidade, essa ALL é um desastre. Não tem dúvida. Aniversaria hoje o nosso secretário da Fazenda, já ligou para ele? Não, nem sei. Dá tempo ainda. O Luiz Antônio. Tu leu o meu aniversário semana passada? Aí, bom, obrigado. Eu não tinha. Claro. Eu vi. E hoje é o Bins, claro que ele sempre homenageia os aniversariantes. O Sérgio Luiz Zimmermann, ex-presidente da CE, Antonella Vieira, esposa do nosso Fernando Vieira, o Rogério Augusto Valau, de aniversário, Manuel André da Rocha, de aniversário, foi meu companheiro na GERT,
Benjamin Steinbrück, o nosso colega Clérington Vargas, da Rádio Grenal, que eu não sei se é da IVE, diz coisa que é da IVE aí, sabe qual é a IVE, né? Diz o nosso Streck, o Lênin Streck. IVE é imprensa vermelha e isenta. Então tá cheio. O Juliano Rosso também está de aniversário hoje, Juliano Rosso. E a Melina Paiva Coronel, filha do Luiz Coronel. Um abraço a todos eles. Parabéns ao Luiz Coronel. Para finalizar, pergunte aos especialistas em segurança pública o que eles acham sobre as guardas municipais e se concordam com sua atuação de polícia, o Roberley de Canoas. Sim ou não, só? Eu concordo, na verdade, a única força hoje de segurança que tem a regulamentação nacional é a Guarda Municipal, por uma lei federal, tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil não tem. Concorda? Eu concordo. Concorda que tem a força de polícia? Que tenha a guarda municipal. E que possa andar armada. Sim, desde que haja um controle. Sim, sem sombra de dúvida. O Caleb quer ver todo mundo armado. Não é a questão. Acho que ver todo mundo armado é meio complexo, mas todo mundo que tem capacidade, treinamento e competência para usar. E dinheiro para pagar. Não, treinamento. Dinheiro para pagar. O grande problema que nós vemos a Guarda Municipal, né, hoje o Estado não tem condições de dar atendimento a todos os municípios, então a gente deixa municípios afastados da capital, ou até com um efetivo pequeno de brigada militar. Muito eu vi um dado que me estarreceu, em 70% das pessoas que registraram a arma lá naquela campanha do desarmamento e tal, que registraram, que entregaram as armas para o Estado, 70% que fizeram o registro renovaram o seu registro. Então está todo mundo cometendo crime com arma em casa sem registro. 70%, é altíssimo número. Claro, mas vai registrar como? Já para transportar a arma, para fazer os testes lá, é um horror. Vai chegar lá, tem que atirar. Então as pessoas desistem, é a burocracia. É a burocracia, um absurdo isso. Vem aí o nosso Jornal da Pampa com os apresentadores de cada uma das regiões onde nós estamos. Aqui de Porto Alegre, a Consuleza de Esporte do Internacional. Fiera Armando. Obrigado, boa noite e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.